Olá, bom dia. 30 milhões de reais que poderiam melhorar a sinalização e educação no trânsito estão parados, porque mais de 200 prefeituras nunca se deram ao trabalho de pedir. Esse dinheiro vem de infrações cometidas por motoristas em estados diferentes de onde moram. Só que as multas são pagas na cidade de origem e por isso o dinheiro precisa ser pedido pelas prefeituras. Você vai ver também que o ministro Edson Fachin decidiu manter o deputado afastado Paulo Maluf em prisão domiciliar. Mas o Supremo negou mais um recurso da defesa dele e decidiu que condenados por uma das turmas do STF só podem recorrer ao plenário se tiverem 2 votos pela absolvição. A situação vergonhosa de escolas públicas de norte a sul do Brasil. Tem rachadura nas paredes, telhado furado e teto ameaçando desabar. Pontes improvisadas botam em risco quem viaja em 2 rodovias do Piauí. Quando chove, a situação piora e os moradores ficam isolados. Um arrastão num ônibus na zona sul de São Paulo terminou em tiroteio com 3 mortos. Outras 2 pessoas que ficaram feridas ainda estão internadas. As consequências e as reações à decisão da União Europeia de barrar a importação de 20 frigoríficos brasileiros. O frango pode ficar mais barato, mas o setor deve demitir. São estes os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 20 de abril, onde o Brasil está começando. A gente começa o Bom Dia Brasil de hoje mostrando as péssimas condições de escolas de norte a sul do país. Pois é, Ana, essa é mais uma dificuldade enfrentada pelos jovens brasileiros que dependem do ensino público. Aqui no nosso telão, a gente tem o Rio Grande do Norte, a Bahia e Espírito Santo, né, estados que têm problema com vários outros do país. A gente começa falando com a região metropolitana de Natal, onde está a Michele Rincon. Os alunos estão tendo aulas num prédio improvisado, porque a escola está sem teto. Bom dia, Michele. Bom dia, Chico e Ana. Pois é, os alunos da escola João Florencio da Hora, em Extremóis, região metropolitana de Natal, estão realmente numa situação muito difícil. Isso porque a escola deles está sem teto, com as paredes quebradas e teve que ser iniciada uma obra em agosto do ano passado, obra essa que não foi concluída, está parada no momento. Os 250 alunos da escola tiveram que ser transferidos para esse prédio da Fundação de Cultura do município, um prédio improvisado que não tem instalações adequadas. Para você ter uma ideia, os alunos do segundo ano estão separados da cozinha por uma parede de gesso fininha. Não tem iluminação adequada, não tem ventilação. Isso porque a rede elétrica também não comporta tantos equipamentos ligados ao mesmo tempo. E aí os alunos têm aula num lugar super quente. Isso acontece com todas as salas que foram improvisadas aqui na Fundação de Cultura. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte disse que não sabe quando vai ter o repasse dos recursos para a conclusão da obra e continua assim, sem prazo para os alunos saírem desse prédio improvisado para voltar para a escola original. A secretaria disse ainda que 14 escolas estão sendo reformadas nesse momento e que a previsão é de ampliação de 60 escolas até o fim do ano. É com você aí no estúdio, Chico. Pois é, Michele, devia ser prioridade, né? Como eles prometem nas campanhas. Esse ano tem eleição, vamos ficar de olho nisso. Vamos falar agora com a Bahia, Itabuna. Roger Sarmento, quais são os problemas que você encontra por aí? Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha, aqui em Itabuna, centenas de estudantes estão passando o maior aperto por causa da falta de infraestrutura nas escolas municipais. Nessa aqui, a Marechal Castelo Branco, onde estudam 239 crianças de 3 a 5 anos. Olha, nesse vídeo que foi feito na última chuva forte, dá pra ver que a cantina da escola virou uma cachoeira. A água caiu no chão, em cima dos fogões e também danificou as lâmpadas da rede elétrica que está aí embaixo da água. Ontem não teve aula aqui na escola por causa da falta d'água, segundo a direção. A direção disse também que hoje uma equipe da Secretaria Municipal de Educação vai vir até a escola para poder verificar os problemas e providenciar uma solução. Já a empresa municipal de água e saneamento disse que não faltou água aqui no bairro ontem e que não foi informada pela direção da escola sobre essa situação. Chico e Ana. É difícil, já imaginou vereadores, deputados, juízes trabalhando numa condição dessa? Não, mas estudantes, alunos, né, podem e fica por isso mesmo. Temos que mudar. Obrigado, Roger. Vamos falar agora no Espírito Santo. O prédio de uma escola ficou prontinha faz 3 anos. Gabriela Ribetti, mas já está cheio de problemas, né? Bom dia.
Bom dia, Chico. É isso mesmo. Aqui na escola Diretora Zedmeia Camargo, que fica em Vila Velha, região da Grande Vitória. A escola ficou pronta há 3 anos, custou R$4.700.000 e já apresenta problemas. Pelas paredes, várias rachaduras, infiltrações, teto caindo e ainda não tem quadra para os estudantes. A obra da estrutura não terminou. Os pais contaram que hoje as aulas de educação física são dentro da sala de aula. Mas há pouco tempo os alunos tinham aulas num corredor improvisado. A prefeitura explicou que a obra foi inaugurada pela gestão anterior sem estar terminada. A gestão anterior disse que a obra foi retomada em 2013, foi entregue em 2015 sem a quadra, mas que a obra está na garantia contratual e que cabe agora à gestão atual acionar a construtora para fazer os devidos reparos. A obra será retomada e deve ficar pronta a previsão até o 2º semestre do ano que vem. Chico, Ana. É inacreditável isso que acontece por aqui com muita frequência no Brasil, Ana Gabriela. A obra que é inaugurada sem estar sequer pronta, né? E enquanto falta de tudo na educação, acredite, tem dinheiro sobrando no caixa do Denatran, dinheiro que era para investir em sinalização, para melhorar o trânsito. Mais de 200 municípios têm direito a sacar R$30 milhões. Em termos de dinheiro curto, não dá para entender, né? Isso, Juliana Morrone. Bom dia. Por que essa bolada está lá parada? Da série Coisas Inacreditáveis, né, Ana? Bom dia a você, bom dia ao Chico, bom dia a todos. As prefeituras não pedem o dinheiro que está lá, disponível. Ou porque não sabem, ou porque não têm competência para fazer uma solicitação de verbas. Ao todo, os municípios têm direito a R$271 milhões para investir em sinalização e fiscalização de trânsito, campanhas de educação. Esses recursos fazem parte de uma espécie de reserva que começou a ser acumulada quando foi criado um sistema nacional que permite a cobrança de multas de motoristas que cometem infrações de trânsito em outros estados. É um problema bem comum. Ruas, avenidas e até rodovias com falhas na sinalização. Pedestres e motoristas se arriscam no trânsito. No centro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, várias ruas não têm qualquer demarcação. Olha o estado dessa faixa aí, ó, toda apagada. Mesmo problema nessa avenida em Bauru, no interior de São Paulo. Raramente os motoristas param, tá bem apagada, então acho que até por isso os motoristas não respeitam. Agora, olha a situação desse trecho da BR-070 no Distrito Federal. Quem precisa pegar um retorno para entrar em Ceilândia, pega a via de acesso e, de repente, tem que frear, porque o retorno acaba. Não tem nenhuma placa ali indicando que o retorno está fechado, né? O DENIT fechou o retorno há quase 1 ano, alegando que era perigoso e que vai fazer uma obra ali, mas não sinalizou. E os moradores dizem que já houve acidentes. Já teve carro que caiu aqui dentro, teve que chamar reboque para tirar os carros. Isso aqui na época de chuva, isso aqui é um perigo constante. O curioso é que existe um recurso disponível desde 2008 para prefeituras, Detrans, órgãos de fiscalização, para ser usado exatamente em melhorias, pintura, sinalização, obras no trânsito, mas que não está sendo totalmente usado. 221 municípios do país têm juntos o direito a receber R$30 milhões, mas nunca pediram. Esse dinheiro está parado. O dinheiro faz parte de uma espécie de reserva que começou a ser acumulada quando foi criado um sistema nacional que permite a cobrança de multa de motoristas que cometem infrações de trânsito em outro estado. Todo ano, quando o motorista vai licenciar o carro, ele tem que pagar as multas pendentes, inclusive as que recebeu fora. O dinheiro fica guardado e o órgão que aplicou a multa em outro estado tem o direito de pedir e receber o valor. O saldo total hoje é de R$271 milhões. Inclui os R$30 milhões que nunca foram pedidos e outros valores que são movimentados por prefeituras e órgãos de trânsito, como Detrans, Polícia Rodoviária e DENIT. O Denatran está fazendo um trabalho para informar sobre a existência desse recurso, que pode ser útil para muitos órgãos que estão em dificuldade financeira. Mas o dinheiro tem destinação específica, não pode ser usado, por exemplo, para pagamento de pessoal.
Nós esperamos que nos próximos 60 dias, 90 dias, esses 271 milhões que temos hoje no sistema sejam solicitados por todos os municípios, todos os órgãos estaduais de trânsito e retornem como obras, como campanhas educativas, formação de condutores e melhorias nesses órgãos de trânsito de todo o sistema nacional. E se você quiser saber se o seu município tem saldo a receber, entre na nossa página na internet. Entre e cobre, se for o caso. Ana Paula e Chico. Pois é, obrigado, Juliana. Prefeituras deviam entrar nisso o tempo todo, né? É um problema também de gestão, um problema com a burocracia para recuperar esse dinheiro que deveria estar melhorando a segurança no trânsito. Quer ver só, Alexandre Garcia, bom dia para você. Quando se tem que fazer mais com menos, não é possível desperdiçar, né? Tem problema de corrupção, mas tem problema de gestão, difícil, hein? É difícil mesmo, Chico. Bom dia, Ana. Olha, enquanto falta para manutenção de escola, está sobrando aí para a sinalização do trânsito, mas eu garanto que o motorista multado gostaria que a multa fosse para a escola, porque a escola, né, na escola se pode aprender a não infringir a lei e não ficar sujeito à punição, né? Mas aqui neste país é tudo muito complicado, como o Chico lembrou, né? A multa é do município, onde está o veículo registrado, mas é preciso pedir, porque senão o outro não transfere. Quer dizer, a burocracia opta por caminhos sinuosos e abomina a linha reta, porque aí, chegando mais rápido, não dá ocupação para ela, a burocracia. Quanto à sinalização precária, com desculpa de que falta dinheiro, é preciso lembrar que o Código de Trânsito estabelece que todas as multas se destinam à sinalização, em primeiro lugar. Depois, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. E a multa representa cerca de R$1 bilhão por ano. O que estão fazendo com esse dinheiro todo, né? Ele tem destino, está escrito na lei. Primeiro, sinalização. Então, sinalização, andar mal, é por desleixo. E quando a gente fala em desleixo, não dá para deixar de falar nisso que a gente viu aí nas escolas. Isso é desleixo com o futuro. Goteiras, tetos, paredes caindo. Isso parece um retrato do ensino no Brasil. Porque o outro retrato já está nas comparações com o mundo, né? Onde a gente vai mal também. Um ambiente precário, não é de se admirar que o ensino seja também precário. No asfalto mal sinalizado, o resultado é 113 mortes a cada dia em média. Nas escolas mal cuidadas, o resultado pode ser pior, porque afeta a sinalização do futuro. Ana e Chico. Verdade. Obrigado, Alexandre. Até mais. Vamos falar agora de previsão do tempo? Como é que vai ficar no Nordeste, hein? Tiago Scheuer já por aqui. Bom dia, Tiago. Tem previsão de mais chuva para lá? Pois é, Ana, bom dia para você, para o Chico, bom dia Brasil. Tem sim, viu, mais nas bordas do Nordeste, também na parte norte ali, pegando também norte do Piauí, do Maranhão. É uma chuva mais fraca, né, se a gente comparar com os últimos dias. Mas onde o bicho vai pegar mesmo hoje é no recôncavo baiano, é que tem uma alta pressão no oceano, aquele sistema que joga o ar de cima para baixo, ele acaba empurrando umidade do oceano diretamente aqui para a região do recôncavo. Por isso, em Salvador, aquele dia da preguiça, sem sol de folga por lá, chuva forte, risco inclusive de alagamento e também de deslizamento em máxima de 27 graus. E à tarde a chuva deve voltar para o Rio Grande do Sul. A gente falou disso aqui ontem, lembra? Então, ó, tem chuva prevista para tarde aqui, principalmente nas regiões aqui da fronteira. Dom Pedrito pode acumular 55 milímetros e Bagé 40. Tem mais chuva pelo Brasil também. Você vê que ela se espalha aqui, ó, pelo extremo oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, de São Paulo também, de Minas, invade o centro-oeste do Brasil e o norte também podendo chegar já de manhã. Tem tempo firme nessa sexta-feira aqui, ó, do sul do Rio Grande do Norte, passa pelo centro-sul do Ceará, desce até o Maranhão, vem aqui por todo o Espírito Santo, Rio de Janeiro, boa parte de Minas, de São Paulo e para a faixa leste, inclusive, dos estados do sul. E mais uma vez, temperaturas lá em cima, principalmente na metade norte do Brasil, né? Você vê aqui, ó, 32 graus em
Macapá e também lá em Rio Branco. 30 graus em Aracaju, 27 em BH, no Rio 31, 26 em São Paulo e também lá em Curitiba para essa sexta-feira, Ana e Chico. Tiago, e o fim de semana vai ter também tardes quentes? Continua quente à tarde? Pois é, né, Chico? Vai continuar o padrão aí do outono, né? Principalmente amanhã no centro-norte e também em partes aí do sudeste e do sul do Brasil. A gente separou aqui, ó, 4 capitais para amanhã. Rio de Janeiro, tempo firme, vai dar praia, 30 graus. Em Palmas, Teresina e Porto Alegre, aí sim chuva. Lembrando que em Porto Alegre a chuva deve chegar só amanhã e 28 graus. Vamos pro domingo agora, virando a página, você vê que em Vitória vai voltar a chover. Em Vitória, 28 graus no domingo. Rio Branco e Brasília, aí sim, pancadas fortes, 24 em Brasília e 30 em Rio Branco. E em Curitiba, sol bombando, aquele típico dia aí de outono, manhã bem gelada e à tarde sobe até os 24. Ana e Chico. Ah, bom. Obrigado, Tiago. A gente viu que tem mais previsão de chuva para o Nordeste, inclusive para o Piauí. Ele mostrou agora aí. Pelo menos 16 cidades do Piauí estão em situação de emergência e mais de 15 mil pessoas foram afetadas pela tempestade. É a situação ainda pior por causa das obras inacabadas, obras que acabam deixando as cidades isoladas. Quem pega a API 339 entre a cidade de Lagoa Alegre e o povoado Vinagreira, zona rural do município, se depara com este obstáculo. A ponte, que deveria passar por cima do riacho, começou a ser planejada há 9 anos e até hoje não foi concluída. O primeiro contrato, de 2009, era de quase R$250 mil, mas pouco foi feito. E em janeiro desse ano, o governo do Piauí fez um novo contrato, quase 5 vezes mais caro. Prazo de entrega, 4 meses. Só que por aqui não encontramos nenhum operário e a chuva dos últimos dias piorou a situação. Para atravessar de um lado para o outro, os moradores decidiram então construir esta passarela de forma bem improvisada. Usaram troncos e tábuas de madeira. Passar por aqui é algo arriscado e que dá medo. Mas tem gente que se arrisca passando até de moto. Faz medo, né? Um alto risco de vida aí. Para os professores chegarem até a escola, que fica do outro lado do riacho, um carro deixa o grupo no meio do caminho. Aí eles atravessam a pé e outro carro fica esperando para seguir viagem. Uma situação muito triste, porque a gente sabe que a aprendizagem é muito importante e com isso os alunos perdem muito, né? Na BR-222, entre as cidades de Batalha e Esperantina, os moradores também se arriscam numa travessia perigosa. A ponte caiu em janeiro de 2016. O Exército chegou a colocar uma ponte metálica aqui no local, mas que já foi retirada. Depois, decidiram fazer este desvio, colocando essas manilhas bem no leito do riacho. Só que com a última chuva forte, o volume de água foi tão grande que levou todo o aterro. Agora, nenhum carro passa por aqui. Os ônibus estão fazendo baldeações. O transporte de cargas também está prejudicado. Edson é comerciante e não se conforma com a situação. Precisa carregar peso, pagar estivador, pagar frete, pagar outro frete dentro do carro. Tanto de imposto que eu pago e passar por isso aqui. Sobre a ponte em Lagoa Alegre, a Secretaria Estadual de Transportes do Piauí esclareceu que não tem informações sobre o primeiro contrato de 2009, porque ele foi rescindido antes da atual gestão. A Secretaria disse ainda que a obra de recuperação e ampliação da ponte foi temporariamente paralisada por causa do período chuvoso. Já sobre a ponte na BR-222, o DENIT informou que a obra já foi licitada e disse que vai começar no dia 7 de maio. E agora a gente mostra 2 flagrantes de imprudência que poderiam ter acabado em tragédia. No Rio, passageiros flagraram um ônibus do BRT circulando com a porta pendurada. No vídeo dá para você ouvir até as pessoas pedindo que o motorista pare, só que ele segue até a estação seguinte. O consórcio BRT disse que não conseguiu descobrir qual era o ônibus e que esse tipo de problema é resultado de vandalismo. Agora em Campinas, olha aí no interior de São Paulo, um bandido num carro roubado perdeu o controle, atravessou a avenida em alta velocidade e decolou. Só parou quando bateu no muro e o bandido ainda tentou fugir, só que ele acabou sendo preso logo depois. Quer ver? Ele sai do carro e sai correndo.
perigo, né, para os outros que estavam passando ali também. Loucura. Ainda estão internados 2 passageiros que ficaram feridos no arrastão dentro de um ônibus no fim da tarde de ontem em São Paulo. Outras 3 pessoas morreram baleadas e é grave o estado de saúde de uma mulher, de uma das feridas. O Felipe Guedes tem as informações ao vivo para a gente lá de São Paulo. Que história triste, né, Felipe? Bom dia. Muito triste, Ana Paula. Bom dia para todo mundo. A dona Neuza Maria do Prado Reis, de 58 anos, está internada aqui nesse hospital. A informação oficial de que o estado dela era grave, mas agora há pouco eu conversei com uma irmã dela. Ela me disse que ela está consciente, conversando. Um dos tiros atingiu de raspão a barriga e o outro está alojado entre o peito e o ombro. É a preocupação da família agora é quando a cirurgia vai ser feita e se vai ser feita para a retirada dessa bala. A dona Romila Alves Bezerra levou um tiro no ombro. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dela, nem foi confirmado para qual hospital ela foi levada. O Emerson Santos, de 22 anos, levou um tiro de raspão no braço, foi liberado ontem mesmo, inclusive já foi à delegacia. E o Moisés Coelho Arruda é o motorista, ele foi ferido por estilhaços. Esse arrastão aconteceu ontem, por volta das 4 da tarde, em um ônibus intermunicipal que liga a capital a São Bernardo do Campo, mas o arrastão já aconteceu aqui em São Paulo. 3 bandidos armados entraram, anunciaram um assalto e um dos passageiros era um policial, o Elton Ricardo Cunha. Ele reagiu, levou 5 tiros, 2 na cabeça, 1 em cada mão, 1 no abdômen, morreu. Outras 2 pessoas morreram. Durante a noite, 2 detidos foram levados para a delegacia, mas não foram reconhecidos e vão ser liberados. Ana e Chico. Tragédia. Agora vamos direto a Brasília, porque o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que não pagar pensão alimentícia para ex-mulher ou ex-marido pode dar cadeia. Flávio Alvarenga, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A decisão da 4ª turma do STJ foi unânime. Para o ministro relator desse caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, a lei não faz distinção entre os alimentados, que são as pessoas que têm direito à pensão. Portanto, a pena para quem não paga não pode ser diferente se quem recebe essa pensão é ex-marido, ex-mulher, maior ou menor de idade, capaz ou incapaz, filho ou neto. Esse caso está sob sigilo, mas se refere a uma dívida de R$63 mil. A mulher que deveria receber essa pensão tem uma idade mais avançada, problemas de saúde e, portanto, não teria outra fonte de renda. Foi decretada a prisão contra o ex-marido. Essa decisão pode servir de exemplo para casos parecidos, mas aqui mesmo no STJ, em outra turma, em um caso bastante parecido, os ministros negaram essa prisão. Chico e Ana. Ok, obrigada, Flávio, pelas informações. E a força de trabalho no Brasil está envelhecendo. Mas será que as empresas estão preparadas para isso? Os gestores até reconhecem a experiência dos mais velhos, mas muitos acabam, na hora de contratar, escolhendo os mais jovens. Por quê, hein, Rodrigo Bocardi? Você tem essa resposta aí pra gente? Bom dia. Oi, é o que os gestores dizem, né? Um bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Dizem que os mais velhos não se adaptam às novas tecnologias, por exemplo. Vamos ver na reportagem do Roberto Kovalik. Andréia está acostumada a se sentar na ponta da mesa. Ela traça planos e estratégias. Ele tem que começar a ter uma estratégia de traçar a sua carreira. E há 5 anos, ela planeja o próximo passo na vida dela. Aos 56 anos de idade, vai deixar de ser executiva de um banco para se dedicar a uma pequena empresa da família. Eu gosto de coisas difíceis por natureza. E eu estou muito animada com esse projeto. Dá um frio na barriga, mas é uma mudança que eu acho que faz parte da minha vida e eu vou crescer com ela. Mas nem todos encontram uma atividade como a Andréia. Muitos profissionais com cabelos grisalhos são apanhados de surpresa pelo desemprego e não conseguem mais lugar no mercado de trabalho. A pesquisa com 140 gestores de empresas brasileiras mostra que 69% acreditam que profissionais mais velhos têm maior capacidade de solução de problemas. Mesmo assim, 75% dos gestores dão preferência a funcionários mais jovens. Isso é ainda mais preocupante porque a população brasileira está vivendo mais, envelhecendo rapidamente e é difícil viver só com o dinheiro da aposentadoria. Ainda existem vários preconceitos com relação à idade.
É o que a gente até chama de etarismo. Então, por exemplo, percepções de que o profissional mais velho ele não é tão criativo, ou percepções de que ele não se adapta bem às novas tecnologias ou às mudanças introduzidas dentro das organizações, e até mesmo pelo fato de ser mais custoso em termos de assistência médica, odontológica dentro das empresas. Infelizmente, ir à farmácia atrás de uma boa tintura de cabelo não resolve o problema. Mais cedo ou mais tarde, os colegas da empresa vão perceber que a pessoa está ficando coroa se começar a usar gíria velha, como coroa, por exemplo. Mas tem jeito para o pessoal dos cabelos grisalhos sobreviver no mercado de trabalho. A receita é se reinventar. Para usar uma expressão bem mais nova, #fica a dica. É pensar em novas possibilidades, é pensar em um plano B, buscar conhecimento, buscar se atualizar, pensar nas novas tecnologias, tentar compreender esse universo que é dinâmico. No Fórum do Talento Grisalho da Fundação Getúlio Vargas, especialistas alertaram que as empresas também precisam se adaptar para estimular a permanência e a contratação dos funcionários mais velhos. Mas elas estão demorando a fazer isso. Aí é bom pensar no futuro assim que aparecerem os primeiros fios de cabelo branco. E aí vão dizer que a Andréia, lá no início da reportagem, conseguiu um novo desafio porque não é grisalha, né? Não é bem isso que foi colocado ali. E Chico e Ana Kovalik, hein? Coroa de cabelo grisalho, deixando a dica com #, e tudo mais. Grisalho que se reinventando, né, Rodrigo? Tá certo. Ele disse. Obrigado, Rodrigo. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso do deputado afastado Paulo Maluf contra a condenação a mais de 7 anos de prisão, mas a defesa conseguiu manter Maluf em casa. Não é isso, Juliana? Isso, e conseguiu depois de ter apresentado vários laudos médicos para convencer o Supremo a deixar Maluf em casa. E os ministros decidiram ainda que réus condenados pelas turmas do Supremo em votações não unânimes, com 2 votos a favor da absolução, têm direito a recorrer da sentença no plenário. O Supremo decidiu, condenados pelas turmas do STF em votações que não sejam unânimes, têm direito a recorrer ao plenário com os chamados embargos infringentes para contestar a sentença. Isso desde que 2 dos 5 ministros da turma votem pela absolvição do réu. Essa decisão, que tem efeitos gerais, partiu do caso específico do deputado afastado Paulo Maluf do Progressistas. Mas ele não terá direito de recorrer ao plenário, porque na votação da primeira turma, em maio do ano passado, não teve 2 votos pela absolvição. Nos 2 dias de julgamento, 6 ministros votaram a favor dessa tese. Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e o ministro Celso de Mello. Esse critério mínimo de 2 votos divergentes na turma revela-se bastante expressivo e fator seguro de revelação da probabilidade do direito do embargante em um órgão colegiado, a turma, que se compõe de 5 ministros e que se mostra a exigência apta a evidenciar 2 votos vencidos, sem qualquer dúvida, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal deduzida pela parte que opõe os embargos infringentes a um acórdão que consubstancia julgamento por 3 votos a 2. 5 ministros votaram a favor de outro entendimento, de que bastaria a decisão da turma não ser unânime para o réu ter direito a recorrer ao plenário. Esses votos foram de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Não posso cogitar aqui no tocante aos pronunciamentos das turmas. Não se faz qualquer limitação, não se impõe qualquer condição quanto a número de votos, apenas exigindo-se que a decisão não seja unânime. Não posso cogitar da necessidade de ter-se, no caso, 2 votos vencidos. Essa corrente foi vencida e, no caso de Maluf, a condenação a 7 anos e 9 meses
meses de prisão por lavagem de dinheiro, na prática não será revista, como a defesa queria. Outro debate desse julgamento seria o habeas corpus dado ao deputado afastado Paulo Maluf pelo ministro Dias Toffoli. Foi essa decisão que, em março, autorizou a prisão domiciliar de Maluf. Mas a discussão acabou não avançando porque o ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso, decidiu sozinho, por iniciativa própria, manter Maluf preso em casa. Fachin levou em consideração os argumentos do ministro Dias Toffoli de que a decisão foi humanitária, já que o estado de saúde de Maluf é grave. Toffoli esclareceu que não contrariou decisão do ministro Fachin, que em dezembro tinha determinado o imediato cumprimento da pena de Paulo Maluf. Toffoli explicou que levou em conta a internação às pressas, a saúde, a idade dele, 86 anos, e disse que as circunstâncias eram outras. Considerado o feriado forense em que estávamos, que era a quarta-feira da Semana Santa, já descrevi essa situação na sessão de ontem, e também do agravamento superveniente dos problemas de saúde do paciente no cárcere. Portanto, o eventual acolhimento dessa liminar em referendo não afasta a competência natural do ministro Edson Fachin, regimento interno, artigo 341 caput, para acompanhar questões relativas à execução da pena imposta ao paciente. Como o habeas corpus nem chegou a ser discutido, o ministro Luiz Fux observou que não era caso de discutir um tema que perdeu o objeto, ainda mais considerando que essa discussão levaria a um debate sobre a delicada questão de um ministro poder contrariar a decisão de outro. O ministro citou a súmula 606, que define essa jurisprudência. Isso até então ficou adstrito à regra da súmula 606. Eu confesso que eu não estou preparado para esse debate que vai ser travado, digamos assim, incidente, tanto num habeas corpus que se discutia determinados atos de coação. Isso é uma revogação da súmula 606. Nós precisamos debater isso com bastante cuidado, porque isso é, vamos dizer assim, num sentido mais coloquial e dentro da própria urbanidade que deve nortear os nossos debates, pode criar alguns desconfortos institucionais aqui. Então nós temos que avaliar quais são os critérios. Essa é uma matéria que merecia até uma ação própria. O ministro Gilmar Mendes defendeu que o debate prosseguisse. Quando houver ato incontrastável, já não se está no Estado de Direito. É preciso ter isso em mente. É preciso ter isso de maneira clara. Poder monocrático e incontrastável já não tem mais nada a ver com o Estado de Direito. É qualquer outra coisa. É qualquer outra coisa. Então temos que rediscutir. E rediscutir nesse contexto em que se afirma cada vez mais o poder soberano dos atos monocráticos do relator. Diante disso, a ministra Carmen Lúcia declarou o habeas corpus prejudicado. Ou seja, o pedido de Paulo Maluf não será mais analisado pelo Supremo e a discussão sobre a possibilidade de um ministro reverter por habeas corpus decisão de outro ministro ficou para depois. A defesa de Paulo Maluf declarou que considera a decisão uma vitória do Poder Judiciário. Declarou também que o Judiciário precisava discutir a miséria em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro. Uma nova tentativa de barrar a jurisprudência firmada em 2016, que autoriza prisão de condenados em segunda instância, o PCdoB entrou com uma ação no Supremo. Aliado histórico do PT, a ação ocorre 12 dias depois da prisão do ex-presidente Lula. O ministro Marco Aurélio, que é o relator do caso, já liberou a ação para julgamento no plenário. A pauta de maio, divulgada pela presidente e a ministra Carmen Lúcia, não inclui esse assunto. E Carmen Lúcia tem dito que o entendimento firmado em 2016 é recente e que não deve rediscutir a jurisprudência em intervalo tão curto. Ana Paula, Chico. Ok, obrigado, Juliana. Olha, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, segunda instância da Lava Jato, negou o recurso da defesa do ex-ministro José Dirceu e manteve a condenação de 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A decisão sobre os embargos infringentes foi unânime. Os 6 desembargadores também determinaram que a pena seja executada assim que forem esgotados os recursos em segunda instância. A defesa de José Dirceu ainda
tem direito a apresentar embargos de declaração que servem para esclarecer partes da decisão. Em junho de 2016, o juiz Sérgio Moro condenou Dirceu a 20 anos e 10 meses. No ano passado, o TRF4 aumentou a pena, mas como a decisão não foi unânime, a defesa teve direito aos embargos infringentes. José Dirceu é réu ainda em outras 2 ações da Lava Jato e está em prisão domiciliar. Nós não conseguimos contato com a defesa de José Dirceu. E também ontem, o ministro Dias Toffoli negou liminar para impedir a prisão de José Dirceu. A defesa quer garantir a liberdade de Dirceu mesmo após o fim de todos os recursos na segunda instância. Os advogados argumentam que, se determinar a prisão assim que os recursos forem esgotados, o TRF4 violará uma decisão da segunda turma do STF que substituiu a prisão de Dirceu por medidas cautelares. Toffoli afirmou que não poderia decidir sobre esse pedido sozinho e encaminhou a questão à segunda turma. O ministro afirmou ainda que, dentro do princípio da colegialidade, o Supremo entende ser possível a execução provisória da pena. E o governo brasileiro anunciou que vai apelar à Organização Mundial do Comércio por entender que o veto da União Europeia à carne de frango de 20 frigoríficos brasileiros foi uma decisão protecionista. Teriam arranjado aí uma desculpa, né, para prejudicar o Brasil, Rodrigo Bocardi. A consequência disso é que tem uma notícia boa, o preço do frango deve cair por aqui, mas tem uma péssima, né? Vai haver milhares de demissões no setor. Olha, o setor estima que a medida pode forçar a demissão de até 30 mil pessoas que trabalham direto ou indiretamente com a produção de frangos no Brasil. A gente vai ver mais detalhes com Alan Severiano. A medida afeta diretamente o peito de frango exportado para a Europa. Alegando deficiências no sistema de controle sanitário, a União Europeia barrou as importações de 20 frigoríficos de 9 empresas, a maioria da BRF, dona de marcas como Sadia e Perdigão. As desconfianças surgiram em março, um desdobramento da Operação Carne Fraca. As investigações revelaram que ex-executivos da BRF fraudaram laudos para esconder a presença da bactéria Salmonella, que é proibida pela Europa, mas que, segundo as autoridades brasileiras, não traz risco à saúde depois que o frango é frito ou cozido. O governo marcou uma reunião com o setor para a semana que vem e vai entrar com uma reclamação na Organização Mundial do Comércio, porque entende que a medida não foi técnica, e sim protecionista. A nossa reclamação é que a comunidade europeia diz que é uma questão de saúde, mas se o Brasil resolver pagar um imposto de 1.024 euros por tonelada e mandar tudo para lá como carne in natura, vai entrar sem nenhum problema. Então não é uma questão de saúde e é isso que nós vamos reclamar na OMC. Com menos frango exportado, a expectativa no curto prazo é de aumento da oferta do produto aqui no Brasil. Os produtores dizem que o preço deve cair no mercado interno, o que é uma boa notícia para os consumidores, mas não para quem trabalha no setor. A Associação de Proteína Animal prevê demissões se as restrições da União Europeia não forem revertidas. As empresas não têm condição de ficar produzindo sem saber se vão vender e não tendo para onde vender. Pode ter uma demissão de até 15 mil pessoas diretamente e dentro da cadeia algo em torno de 20 a 30 mil pessoas. São números, infelizmente, muito expressivos e o impacto econômico e social dessa medida da Europa é muito relevante. No ano passado, as exportações de frango para a União Europeia renderam ao Brasil 775 milhões de dólares. O bloco é o nosso terceiro maior mercado, depois da Arábia Saudita e do Japão. Este professor de economia diz que o maior prejuízo é para a imagem do Brasil. O país é o maior exportador mundial de frango, tem 1/3 do mercado global e vende para 160 países. Imagina que você seja um consumidor mexicano ou de Hong Kong. Para lá, se o consumidor europeu não pode consumir essa carne, por que eu posso? Em termos técnicos, diversos produtores, diversos frigoríficos têm muita qualidade. Só que, como é uma commodity, do outro lado da mesa, lá fora, o pessoal não vai enxergar se essa carne de frango é da empresa A ou da empresa B. Vai chegar como carne de frango brasileira. A BRF declarou que a decisão da Comissão Europeia não foi baseada em questões sanitárias, mas por proteção de mercado. Disse ainda que não teve a chance de ser ouvida pelas autoridades de lá, que vai procurar os seus direitos e que já considera dar férias coletivas em 4 unidades. Chico e Ana. Vamos ver como é que vai ficar essa história, né, Rodrigo? Obrigada, viu? Até já. No interior de São Paulo, o número de estrangeiros presos transportando drogas aumentou esse ano. De janeiro até agora já foram 12. No ano passado, somente um tinha sido flagrado pela polícia.
transportadores fazem de tudo para tentar enganar a polícia. Até parecia uma viagem em família. 2 homens, 5 mulheres e 3 crianças de colo, todos bolivianos. Eles seguiam em um ônibus de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para São Paulo. O veículo foi parado em Ourinhos, interior paulista. Homens e mulheres foram presos. Localizamos com essas pessoas, cada um com uma bagagem de mão, mochilas mais precisamente, e todas elas continham em seu interior aproximadamente de 4 a 5 tabletes de cocaína. As 3 crianças ficaram sob a responsabilidade do Conselho Tutelar e foram repatriadas para a Bolívia. Já essa outra boliviana, de 67 anos, trazia pasta base de cocaína enrolada em faixas nas pernas. Essa outra foi presa em flagrante levando cocaína presa ao corpo. Existem várias maneiras de transporte, ou no corpo, ou na bagagem, ou até mesmo quando eles engolem algumas cápsulas, né? Que por isso são chamados de mulas. Então eles transportam muito para a cidade de São Paulo. Só neste ano, no centro-oeste paulista, 12 estrangeiros foram presos tentando atravessar o estado com cocaína. No mesmo período do ano passado, a polícia registrou apenas um caso. A maioria das prisões em flagrante aconteceu no entroncamento rodoviário que liga São Paulo aos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Essa rota é muito utilizada pelos ônibus que transportam passageiros da região da fronteira com a Bolívia até a capital paulista. Segundo a Polícia Federal, depois de chegar a São Paulo de ônibus, a droga segue para a Europa de avião. Só neste ano, 86 pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal tentando embarcar com drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 10 prisões a mais do que no mesmo período de 2017. Olha, começou agora há pouco o concerto dos vidros quebrados na raia olímpica da USP, em São Paulo, substituição. Você vai ver imagens aí ao vivo do André Mategui. Ele está acompanhando ali o trabalho, que é feito por funcionários de uma empresa terceirizada. A prefeitura disse que já entrou em contato com a USP, vai fazer boletim de ocorrência e pedir perícia no local. A gente tinha mostrado na quarta-feira uma parte do muro ali de vidro quebrada. Hoje são 3. Em frente a um dos vidros tem inclusive um objeto de ferro que pode ter sido usado ali para quebrá-lo. E aí tem também a imagem dos outros 2 painéis estilhaçados. Lembrando que esse muro de vidro começou a ser instalado em fevereiro, substituindo o muro de concreto que tinha ali. Por causa do concerto, tem uma faixa da Marginal Pinheiros interditada no sentido Interlagos. Isso significa congestionamento e até agora, nem do anterior, de quarta passada, temos aí a informação do que foi realmente que aconteceu. O indício maior mesmo é de vandalismo. Infelizmente, 8h22, Jaqueline Brasil. Infelizmente mesmo, Rodrigo. E como você falava de congestionamento, a gente vai direto mostrar esse congestionamento, então, na Marginal Pinheiros, na altura da raia olímpica da USP. Como vocês podem observar, laranja bem na altura da raia, mas olha, para trás, o trânsito muito ruim. Então, você que está vindo agora pelo Cebolão, pela Marginal Tietê, vai seguindo pela Marginal Pinheiros com trânsito lento. Olha aí o que a nossa moto mostra aí, ó. O trânsito lá, virou a câmera um pouquinho, a gente tem imagens aí do congestionamento. Pois é, complementando as informações. Esse é o ponto exato onde os carros estão passando, mas você mostrou aí no Waze que a faixa vermelha vai longe, né? Vai longe, Rodrigo, vai desde o Cebolão, uma faixa interditada em plena Marginal Pinheiros e ainda estamos no horário de pico, no sentido da Zona Sul, é isso que acontece, não tem jeito, tem a curiosidade, né? Agora, todo dia a gente vai ter que ter isso? Então, é isso que eu ia perguntar também. Tem que destruir o negócio que tá ali, você pode ter toda a diferença do mundo com quem for, não concorda com o vidro, mas vai gastar essa energia com uma coisa boa, positiva. A questão é assim, é identificar a origem, porque eles vão lá e trocam, ok, mas tá acontecendo, pois é. Já o 3º, 4º vidro, enfim. 8h23 agora. A gente pula aqui do Waze para mostrar outras câmeras nossas, um outro trecho da Marginal Pinheiros que é da nossa janela. Que querendo ou não, a Marginal Pinheiros bem aqui na nossa janela, na altura da Ponte Estaiada, acaba sendo o nosso termômetro do dia, né? Ela sempre tá bem pior. Agora eu tô até estranhando, não tá tão ruim. Ah, não, tá lá na frente, ó. É que eu não tava vendo. Depois da Estaiada dá assim uma freada, tanto pela pista expressa quanto pela pista local. Aí aqui da nossa câmera eu vou direto mostrar para vocês o que está acontecendo nas estradas e um aviso super importante. Tem a ver com a Mogi Bertioga, já que é fim de semana, tem gente que quer ir pra praia. Atenção, porque a Mogi Bertioga ainda está interditada, tá? Do 98 ao 69. Tamoios é uma das opções. Tá bom, é longe, mas é o que temos, né? É o que temos. Obrigado, viu? O novo presidente de Cuba iniciou o primeiro dia de trabalho comemorando o aniversário. Miguel Díaz-Canel faz 58 anos. Ele nasceu um ano depois de Fidel Castro chegar ao poder. Canel prometeu defender os ideais dos irmãos Castro. Na cerimônia de posse, ele disse
disse que não há espaço para o capitalismo em Cuba e que vai estimular os avanços econômicos, sendo fiel ao socialismo. Díaz-Canel ainda descartou qualquer mudança significativa na ilha e afirmou que as principais decisões serão tomadas por Raul Castro, irmão de Fidel, que permanece no comando do Partido Comunista. Uma bomba da Segunda Guerra Mundial provocou a retirada de milhares de pessoas do centro de Berlim. Cecília Malan, de Londres, fala conosco. De vez em quando a história bate a porta aí na Europa na forma de bombas, né? Terrível. Né? Bom dia. Até hoje, Chico, mais de 70 anos depois do fim da Segunda Guerra, ainda é comum encontrar explosivos, principalmente aqui na Inglaterra e na Alemanha. Desta vez, 10 mil pessoas tiveram que ser retiradas de casa depois de uma bomba de 500 quilos de fabricação inglesa ter sido encontrada no coração de Berlim durante uma obra. Museus, prédios do governo e a principal estação de trem estão fechados. Alguns voos foram desviados para os aviões não sobrevoarem o local porque há um risco, apesar de mínimo, da bomba explodir. Valeu, Cecília. A gente vai voltar a falar agora sobre o arrastão num ônibus que terminou com 3 mortos e 4 feridos na zona sul de São Paulo. Este tiroteio foi no fim da tarde de ontem, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira. O ônibus fazia a linha Jabaquara-Ferrazópolis. Essas imagens feitas logo depois do tiroteio mostram as vítimas já no chão, aguardando atendimento. Tem 2 pessoas largadas dentro do ônibus também, Mais 2 também? Eram 4 horas da tarde na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, no Jabaquara, Zona Sul. Dos 7 feridos, 6 foram baleados, 3 morreram. O advogado Felipe Amaro foi trazido para o Hospital Saboia com ferimentos no tórax, mas não resistiu. Uma segunda vítima também foi socorrida aqui. É a aposentada Neuza Maria Prado, de 58 anos. Ela levou 2 tiros no tórax, um de raspão. Na hora do tiroteio, a Neuza estava falando com a irmã ao telefone. O policial Elton Ricardo Cunha levou 5 tiros e morreu no Hospital Estadual de Diadema. Romila Alves Bezerra foi atingida no ombro. A polícia diz que ela também foi levada para Diadema, mas o hospital não confirmou. Emerson Silva Santos foi baleado de raspão no braço e passa bem. O motorista do ônibus, Moisés Paulo Arruda, se feriu com estilhaços de vidro, mas nada grave. História chocante, né? 8h30 agora a gente vai voltar a falar com o Felipe Guedes, que está no Hospital Saboia, na região do Jabaquara, com outras informações pra gente. Bom dia mais uma vez. Oi, Rodrigo, bom dia. Estou em contato com a irmã da dona Neuza Maria do Prado Reis, que está internada aqui no Hospital Saboia. E ela me disse que a dona Neuza passou a noite relativamente bem, consciente, conversando com os filhos. A dona Neuza tem 2 filhos, eles passaram a noite aqui com ela e que ela levou um tiro de raspão na barriga e um tiro no ombro. A bala está alojada entre o ombro e o peito da dona Neuza. E aí os familiares estão muito apreensivos agora com a decisão dos médicos de retirar ou não a bala e de quando isso vai acontecer, se for tomada a decisão de fazer essa cirurgia para retirada, né? Eles conversaram com os médicos durante a noite, eles disseram que isso só seria avaliado agora de manhã com a troca do plantão. Dona Neuza mora aqui na capital, mas ela estava indo para Diadema visitar uma sobrinha e aí estava dentro desse ônibus em que aconteceu o arrastão ontem por volta das 4 da tarde. A dona Romila Alves Bezerra levou um tiro no ombro, a gente ainda não tem informação atualizada sobre o estado de saúde dela, nem do hospital em que está internada. Existia informação de que estaria em 2 hospitais, em um de 2 hospitais lá em Diadema, mas eles não confirmaram nem aqui no Saboia, Rodrigo. Ok, muito obrigado pelas atualizações. Um bom dia, qualquer novidade, só chamar a gente. Cientistas do interior de São Paulo conseguiram resultados animadores num estudo para controlar o diabetes, hein? Atenção, só com o controle da alimentação. Uma redução na quantidade de calorias e proteínas. Numa primeira fase, eles diminuíram as calorias. Depois, a quantidade de proteína de carne. Os primeiros testes mostraram redução de triglicérides, colesterol total e o colesterol ruim, e também da glicemia. A proposta é diminuir a quantidade de remédio só com dieta. Os pacientes passam um mês no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto fazendo este controle. A gente vai acompanhando essa história toda e trazendo sempre atualização para você de assunto que interessa a tanta gente. Verdade. 8 horas e 32 minutos. Bom dia para você, Thiago. Tudo bem, Rodrigo? Beleza? Atualizado aí no calor? Pois é, mais sol hoje, viu? Sol bombando, isso na capital, boa parte do estado. Olha na
capital, como é que tá agora o céu? O céu tá bem azul, tem um pouquinho de nuvem, mas nada que provoque chuva à tarde. Vou te mostrar aqui o mapa do estado inteiro, né? Muita gente pega a estrada agora, sexta-feira, né? Veja aqui, ó, boa parte do estado, tempo firme, isso inclui litoral, Grande São Paulo e centro. Oeste, aí sim, pancadas de chuva agora à tarde. Aí você tem que tomar cuidado se você for pra lá, né? Aciona o parasol ou quebra-sol. Isso, boa. Pra poder se proteger deste sol forte e protetor solar. Pela frente. Exato. Olha só a tarde hoje, Rodrigo, 26 de máxima, a noite cai, viu? De novo, mais uma noite fria, 17 graus, isso é a cara do nosso outono, né? Aqui em São Paulo, e veja só as temperaturas. A gente vai ter na capital, já falei a temperatura, mas ó, São José do Rio Preto, 29 graus hoje, Mongaguá, 27, Piracicaba, 29. Final de semana igual? Final de semana se mantém igual, o que vai mudar é lá a partir de segunda-feira, se liga você aqui da capital. Sábado e domingo, manhãs frias e calor à tarde de 25, e na segunda e terça deve ter chuva, mas é uma chance pequena e pouca chuva. Tá bom, toma bom humor. Bom fim de semana. Toma bom humor no domingo à noite pra chegar na segunda bem. Isso aí. Um palestino morreu agora há pouco num protesto entre a faixa de Gaza e Israel. Há 4 semanas, palestinos protestam toda sexta-feira para marcar os 70 anos de fundação do Estado de Israel, que provocou o êxodo em massa de árabes. 35 palestinos já morreram desde o início das manifestações. Os soldados israelenses têm ordem para atirar em quem se aproximar da fronteira. E a Academia Brasileira de Letras tem um novo imortal, o jurista, educador e intelectual Joaquim Falcão. Ele vai ocupar a cadeira de número 3, que pertencia ao escritor e jornalista Carlos Heitor Coni, que morreu em janeiro. Joaquim Falcão tem 74 anos, se formou em Direito na PUC do Rio, fez mestrado em Harvard, nos Estados Unidos, e doutorado em Educação em Genebra, na Suíça. Durante 12 anos, dirigiu a Fundação Roberto Marinho. Criou o Globo Ecologia e o canal Futura, além do Telecurso 2000, que já permitiu que mais de 7 milhões de brasileiros concluíssem a educação básica. Joaquim Falcão também é colaborador do jornal O Globo. E para encerrar, a gente traz uma exposição que está desafiando os sentidos e a percepção de realidade dos visitantes, isso no Rio de Janeiro. No Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que reúne trabalhos de artistas de 29 países. O repórter Ari Peixoto mostra as curiosidades para a gente. Disruptivo, um termo novo que vem se popularizando. Descreve a inovação tecnológica, produto ou serviço com características disruptivas, ou seja, que provocam uma ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já existentes no mercado. Assim fica difícil de entender, né? Eu vou tentar traduzir de uma maneira mais simples. Uma exposição que está rolando aqui no centro do Rio dá ao espectador a possibilidade de mudar a maneira como ele aprecia as obras. Em vez de ficar só olhando, interagir com as obras. Isso é disruptivo. Parece que você tá meio que flutuando, assim, entendeu? É bem legal mesmo. Visão, audição, tato, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica acende quase todos os sentidos. As instalações, animações e games são de 85 artistas de 29 países e tem atraído um bom público. Em apenas 3 dias de exposição, nós já estamos mais ou menos com uma média de 7 mil pessoas por dia. O Brasil está representado pela Videoboleba. Bolinhas de gude reais são lançadas por meninos que estão dentro de um aparelho de TV. Sabe aquela sensação de sentar num balanço, ir até o céu e voltar são e salvo? A realidade virtual te dá uma mãozinha e também te leva para uma praia quase deserta. Tem a sensação de que você está em contato com a areia, está em contato com o vento, em contato com a temperatura do sol. É incrível. Você também pode dançar no tapete conectado a 36 sensores capazes de produzir 68 bilhões de combinações. Ou pegar uma lupa e descobrir imagens e sombras que, sem ela, não estão ali. E como toda exposição, a Disruptiva tem as suas obras favoritas, aquelas que atraem o maior público. Essa aqui é uma delas. E tem que ter coragem, viu? Porque aqui eu vou ficar no olho do furacão. Olha isso. Estou me sentindo igual aqueles repórteres americanos na hora do Hurricane. É legal, gostei. A Letícia entrou logo depois e foi sincera sobre a sensação de estar ali. Quando entra, parece mesmo que você está num tornado, né? Ah, é? É. Uma
Você ficou meio tensa? Eu vi o teu rosto meio tenso ou não? Impressão minha? Não foi impressão, tava um pouquinho só. Quantas vezes você já foi ao supermercado para comprar aqueles produtos embalados a vácuo? Pois aqui na exposição, você é o produto e você é embalado a vácuo. Quer ver? Então... Já não consigo abrir o olho. Já mal consigo falar. Obrigado. Eu gostei. Cara, parece aquelas embalagens, você vai, aqueles peixes que ficam assim no vácuo, você compra, o negócio tá duro. Mas tive a mesma sensação que a Laís. Teve uma hora que não parava de sugar e eu comecei a ficar meio nervosa. Mas foi bem legal, foi bacana. Ah, mas que nervoso ser empacotado assim, já pensou? Essa exposição, olha, fica no CCBB, no Rio de Janeiro, é do centro da cidade, até 4 de junho, entrada de graça, só precisa ter coragem, né, pra chegar lá. Ô, Rodrigo, que você não vem pra cá, vem pro Rio pra gente empacotar você. Isso. Ó, vou agora. Aliás, quero ir logo, vou mesmo, porque esse negócio de furacão eu já vivi, agora esse negócio de empacotar tô achando bom, porque daí bota no vácuo, melhora quando os dias estiverem melhores. Por aqui, exatamente, solta depois. Olha só, tem uma imagem impressionante aí, dá uma olhada. A marcha ré, a gangue da marcha ré, diz que vão fabricar agora carros sem marcha ré para evitar esse tipo de ação. Olha o que o cidadão fez, acelerou o carro, vai com força, em Sorocaba, interior de São Paulo. Destruiu tudo. E sabe o que eles roubaram? Um computador e R$3.000. Agora faz a conta de quanto custou a destruição da porta e do carro. Não fecha, né? Olha que dureza, viu? Chico, rapidinho aqui, ó, vou me antecipar antes dos seus parabéns e vou deixar ela toda envergonhada. Mona Barbosa, nossa editora-chefe, primeiro nome que vai subir na lista aí. Parabéns, aí, felicidades, querida por todos. Bom final de semana e durmam até acordar, se puder. Palmas para a Mona. Eu também vou dar uma de Chico Pinheiro. Parabéns para a Mona, hoje é aniversário da nossa editora-chefe querida e amanhã é aniversário da minha cidade. Eu sou cria dessa terra aqui de Brasília, então parabéns também para Brasília. Viva a Mona! Gente, uma última notícia que chama a atenção do mundo do futebol. Arsene Wenger, técnico do time inglês Arsenal, vai deixar o clube no final da temporada. Isso depois de 22 anos no cargo e 18 títulos, apesar de nunca ter vencido a Liga dos Campeões com o clube. Todo mundo aqui apostando no nome do substituto e no próximo passo do técnico francês. É isso, Mona, querida, parabéns. Tudo de longe, tudo de bom. Mona, e famosa agora. Todo mundo aqui desejando parabéns para nossa editora-chefe super querida aqui no Bom Dia Brasil. E desejando também um ótimo fim de semana para você, da segunda. Especialmente para você, Mona, e para você em Caraguatatuba, que está fazendo 161 anos. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue.